O capítulo 39, ele é uma repetição do capítulo 28. No capítulo 28, Deus vai orientando, né? Orientando de que forma ele quer as vestimentas, né? Do, dos sacerdotes, né? Então, aí o que que acontece? Lá no capítulo 39 é a execução. É eles cumprindo a vontade do Senhor. E a gente pode observar em todos os capítulos até esse momento que são repetições da vontade do Senhor, só que agora, né, o Senhor mostrando através do seu povo, cumprindo, né, o povo cumprindo as orientações do Senhor. E é isso que é importante para a gente entender, que o povo ele está sendo obediente. O povo ele está sendo obediente ao Senhor. E ele se dedica e ele se esforça para cumprir rigorosamente as orientações do Senhor. E isso serve de exemplo para a gente, né, para a igreja hoje, porque a gente já sabe a vontade do Senhor através da sua palavra e precisamos, assim como o povo de Israel fez, cumprir rigorosamente as orientações do Senhor, a forma da gente demonstrar a nossa obediência, né, o nosso amor e a nossa gratidão pelo Senhor é cumprindo rigorosamente aquilo que o Senhor tem nos mostrado através da sua palavra. Então, e a gente dando continuidade a isso, é o cumprimento, né? É o cumprimento, é o cuidado que o povo de Israel tem em ser fiel, né? Em ser fiel a todas as orientações, né? Que o Senhor colocou para eles, para que eles pudessem realizar. Aí, Sandro, coloca a imagem, que eu já vou falar agora das roupas, já perdi um pouco do tempo, né? Aí já vou logo entrar na vestimenta. Então, hoje nós vamos falar sobre a vestimenta, né, do sacerdote. E aí, à medida que eu vou explicando, eu vou tentar ser o mais breve possível para poder a gente fazer uma conclusão e assistir um vídeo no final, tá bom? Vamos lá, capítulo 39. Fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes, fina, finamente tecidas, para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Né? Como a gente observa aí no pedacinho final, já era uma ordem que já tinha sido descrita, e eles estavam cumprindo essa ordem, né? E fazendo de um trabalho fiel, né, às orientações. E como o próprio texto mostra, era algo bem fino, né? Bem fino para aquela época. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Então, toda essa vestimenta que os irmãos estão vendo aí na tela, todo o tecido dele, de linho, né, nas cores púrpura, até porque tingir tecido naquela época era muito, muito caro, né? Era, não era barato, somente o púrpura. Então, todo esse trabalho, né, de fazer uma roupa uma estrutura, né, uma confecção de linho, toda colorida, né? Com uma variação de cor, é, e, e, e com fios, né? Com fios de ouro, a gente mostra aí a vontade do Senhor, né? De fazer algo bonito, perfeito para ele, né? Para ele. Então a gente observa aí o cuidado, né? O cuidado de ter uma coisa bonita, é uma coisa, algo que inspira, né? Inspira algo organizado, né? Algo bonito, né?
um respeito, que a gente também vai ver um pouquinho mais em relação à vestimenta. Aí, continuando, o versículo 3. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino da obra de desenhista. Tinha duas ombreiras que se ajuntavam às suas duas extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Veja sempre o grifo, né, no final do versículo. Segundo o Senhor ordenara. Então eles estavam cumprindo, né, a orientação do Senhor, né? Um tecido nobre, né, fios de ouro, né, tingimento caro para aquela época. Então, tudo muito bonito, muito refinado para a honra e glória do Senhor, fazendo o melhor para o Senhor, né? Continuando. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas com lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel. Esses nomes dos filhos de Israel, eles não estão só nessas pedras que ficam no peitoral, eles estão também bem aqui, ó, nesses engates. É bem aqui, nos ombros, também estão os nomes dos filhos das 12 tribos de Israel, segundo a ordem cronológica de nascimento. Também se prepararam as pedras. Versículo 7. E as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também, deixa eu ver aqui, fizeram, fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado duplo, ele está falando aqui do peitoral, né? A parte que está bem aqui, como a gente pode observar na figura. Era um quadrado duplo, fizeram o peitoral, de um palmo era o seu comprimento, e de um palmo dobrado a sua largura. E colocaram nele engastes de pedra, com 4 ordens de pedras, e a ordem de sardio, topázio, carbúnculo era a primeira. A segunda era de esmeralda, safira e diamante. E a terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram das guarnecidas de ouro nos seus engastes. Então, todas essas pedras aí, cada uma representava os filhos de Israel e as suas tribos, né? As tribos de Israel. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas na extremidade do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente deles. Toda essa estrutura de ligar a ombreira ao peitoral era através de engastes. Todos eles eram feitos de ouro, correntes, tudo de ouro. Algo bem bonito para aquela época, né? Muito, muito luxo, né? Um luxo.
as vestes como se fossem vestes de um príncipe, de um rei, com muito detalhe, né, um detalhes em ouro, engates unindo a ombreira e o peitoral de ouro, né? Então, tudo muito bonito, muito perfeito, né? Para aquele que vai representar o povo diante do Senhor, diante de Deus, né? Então, para aquela pessoa separada para servir ao Senhor, para representar o povo, interceder pelo povo, fazer sacrifícios, né, ao Senhor para o povo. Então, para essa pessoa que vai entrar, e fazer a intercessão, né, a ligação do povo com o Senhor, para essa pessoa, para esse sacerdote, aí ver todo um cuidado, né, como se fosse uma veste de um príncipe, um rei, de um príncipe, com muitos detalhes de requinte, luxo, né, com tecido e muitos detalhes em ouro e fios de ouro. Versículo 18. As outras duas pontas das duas correntes trançadas meteram em 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, aposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal abaixo, na frente dele, perto de sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas. E as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. É um tipo um cordão, né? Que pega o peitoral e amarra, né, no restante da roupa. Aí esses detalhes vão ficar bem melhor apresentados no vídeo, né? No vídeo a gente vai ver esses detalhes das cordas que amarram, né? Que não aparece aí no detalhe no desenho, né? Mas no vídeo a gente vai ver, né? Ele mostrando detalhadamente esse, esse, essas cordas que fazem a armação da roupa. Versículo 22. Fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal de obra tecida, toda de estofa azul. No meio dela havia uma abertura, era debruada com a abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla das sobrepeles fizeram romãs de estofa azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campanhas de ouro puro, e as colocaram no meio das romãs em toda a orla das sobrepeles. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla das sobrepeles, para se usar ao misturar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Era bem na borda inferior da roupa, eles colocavam sininhos, irmãos, sininhos, que no momento que o povo, né, ouvisse aquele sininho, já sabia que era o sacerdote se movimentando, né, se movimentando. Muitos deles poderiam não ver o sacerdote, que está dentro do templo, né, poderiam ver, mas eles sabiam da presença do sacerdote pelos sininhos. A cada passo que o sacerdote andava, balançava os sinos, né? Então é isso que ele está mostrando, é uma identificação, né, da presença e da movimentação dos sacerdotes. É a marca dele, os sininhos. Ah, muitos povos de antigamente, eles usavam cajados com sinos, né? Algum tipo de identificação
para saber que o representante religioso dele estava se aproximando, estava chegando. Do povo de Israel, era na vestimenta, com seus sininhos, né, bordados, né, ele se movimentava, andava e sabia que o sacerdote estava ali, estava vivo, né, porque estava se movimentando, estava vivo. Então, era uma forma, era a marca da presença, era a marca da presença dos sacerdotes, eram esses sininhos. Versículo 27. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para os seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido. A, a mitra é essa parte de cima, é o gorro, né? É o gorro. E os cintos de linho fino retorcido e de estofo azul e de púrpura e de carmesim, a obra de bordador segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro, a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete. Santidade ao Senhor. Era uma placa que ficava aqui em cima do gorro deles, né? Eu falo gorro, mas é a mitra, né? Gorro, uma plaquinha escrito santidade ao Senhor, que seria separado para o Senhor. Separado significa separado para o Senhor, que é o que fica bem aqui, né? Na cabeça, né? do sacerdote. Versículo 31. E ataram-na com um cordão de estofo azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Vejam sempre, cada ponto, né, do texto descrevendo, né, a roupa, né, a confecção da roupa, ele vai falando em cada parte, né, para cada sequência, né, ele vai dizendo, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, tudo que ele está sendo feito é cumprindo as ordens do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor da forma como ele queria que confeccionasse as roupas dos seus sacerdotes. Aí nessa parte aí, irmãos, encerra de todas as sequências, né, que vieram, né, sobre o templo, sobre os utensílios. Aí nessa parte, no versículo 31, encerra toda essa sequência, né, de informações sobre a parte visual, a parte de utensílios, roupa, né, tecidos, né, o templo, todas as orientações que foram dadas e foram devidamente cumpridas, né, pelo povo de Israel, e se encerra exatamente nesse ponto. Quando a gente vai entrar no versículo 32, é uma repetição de tudo aquilo que já foi feito até esse momento, né? Tudo que foi produzido, né? Então, a partir do versículo 32 é a repetição. Então, assim, como ele fala, assim se conclui toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim o fizeram. É aí que é o grande exemplo para a gente. Eles cumpriram a vontade do Senhor, cumpriram as ordens de Moisés, que era a vontade do Senhor, e assim eles confeccionaram tudo aquilo que foi recebido e orientado pelo Senhor. Então, eles cumpriram o trabalho deles. Olha que bonito, né? Eles cumpriram a vontade do Senhor. Aí depois desse versículo 32, que praticamente exemplifica todo o texto, né, da parte de construção, né, do tabernáculo e seus utensílios e roupas, aí ele vai novamente fazer uma repetição.
Versículo 33. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus cochetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases. Então, eles foram trazendo tudo aquilo que eles foram construindo, né, confeccionando, né, eles foram trazendo para Moisés. A coberta de peles de carneiro tingido de vermelho, a coberta de peles finas e o véu do reposteiro, a arca do testemunho, os seus varais e propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da propiciação, proposição, quer dizer, da proposição, candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios e azeite para a iluminação. Também o altar de ouro e o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios e a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases e o reposteiro para a porta do átrio. Então ele está descrevendo tudo. Aí versículo 41, as vestes finalmente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes, e tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda obra. Isso fica de exemplo para o povo de Deus de hoje. A gente aprender a cumprir a vontade do Senhor. Ter a satisfação, como teve o povo de Israel, de poder cumprir uma tarefa do Senhor. Poder cumprir a vontade dele, né, de fazer o melhor para ele. E isso serve de exemplo para cada um de nós, né? Para cada um do povo de Deus, para também aprender a cumprir a vontade do Senhor. Versículo 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Aí, olha só, irmãos, eles produziram o templo, né, os utensílios, os tecidos, né, os altares, né, e as vestes, e levaram tudo isso para Moisés verificar, fiscalizar tudo isso. E Moisés viu, a palavra de Deus está dizendo que Moisés viu e aí verificou que estava tudo de acordo, tudo tinha sido feito segundo a vontade do Senhor. Olha, que maravilha, né? Maravilha de você olhar para a obra do Senhor e ver que você cumpriu a vontade de Deus. Né? Maravilha, né? Que satisfação, que bênção para o povo, né? Para o povo de Israel, e que bênção será para o povo de Deus se seguirmos fielmente ao Senhor e cumprindo a sua vontade. Eu encerro essa parte de roupa e eu quero trazer um, uma reflexão para a gente. Mas antes, cadê o Renato? Apareceu, depois saiu. Pode falar, Renato. Senão, Boa noite, irmãos. Sou eu. É porque você falando aí, Davi, a gente lê nesse capítulo, eu fico meio que envergonhada, porque a gente vê, né, na palavra o Senhor dando as instruções e eles aqui naquela época cumpriram tudo à risca. As metragens,
os tecidos, tudo. E hoje em dia, muito de nós fica procurando concessões com a palavra. A palavra diz isso, mas aí a gente tem, não é bem assim, foi naquele tempo, né? Muita gente ainda faz isso hoje em dia, não cumpre a risca aquilo que o Senhor manda. Isso. Não Ô, é isso mesmo. deixa eu falar aqui, esses sinos aí, essas mesmas borlas que fala aqui em Números 15:37, e essas borlas estarão ali para que venha. Disse o Senhor a Moisés, desde o começo lá, eu estou em Números 15:37. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E essas borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembre de todos os mandamentos do Senhor e que os cumpra e não seguir os desejos do vosso coração. Não, aqui está dizendo para todo o povo. Não é daí desse. O sacerdote. Não é esse sino aí, não. A Amém, gente irmão. vai, Era isso. a gente vai ter um vídeo no final que vai mostrar essas vestes, esses detalhes. Aí os irmãos vão ter uma ideia assim melhor, tá bom? E aí, a minha conclusão é justamente no que a irmã Geisa estava falando, é nesse ponto que eu vou entrar agora para concluir, né, essa parte, né, da aula. Eles, né, o povo de Israel, ele tinha um compromisso com o Senhor. Eles tiveram ordens, né, a serem cumpridas. E eles foram lá e cumpriram a risca. Cumpriram a risca. Todos os elementos, tudo que Deus ele queria, né, para o seu templo, a sua adoração, né, e a consagração, né, daqueles homens que iriam servir ele, ao Senhor, eles seguiram rigorosamente, né, eles seguiram a risca. Moisés viu tudo aquilo que eles haviam feito e os abençoou porque foi de acordo com a vontade, estava tudo de acordo com a vontade do Senhor, do que o Senhor havia ordenado a Moisés. E agora é a nossa vez. Quais são as ordens que o Senhor nos deu? Quais são os nossos ritos? Quais são os nossos símbolos? Isso, os nossos símbolos hoje, do povo de Deus, daqueles que pregam o Evangelho. Nós temos muitos símbolos, sabia? E muitas vezes nós estamos deixando de cumprir eles, não estamos valorizando eles. Vou dar um exemplo, nós temos a ceia do Senhor, que é um símbolo da nossa adoração, de lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Muitas vezes não valorizamos isso. Muitas vezes tem irmãos que nem chegam a tempo de tomar sua ceia. Não dão valor a esse momento simbólico que Deus nos deu. Deus nos deu. Deus nos deu o batismo. Está sendo atacado. Muitos estão querendo abolir o símbolo do batismo, né? Aquele momento de colocar a pessoa nas águas, simbolizando uma nova vida, deixando uma vida velha para trás e uma nova vida. Esses símbolos, nós, como povo de Deus, foi as últimas, né? Os últimos símbolos que foi deixado por Jesus, foi deixado pelos seus apóstolos para a igreja. E nós temos a responsabilidade de seguir fielmente a todo o ensinamento do Senhor. Nós não podemos mudar esses ensinamentos. Nós não podemos mudar esses símbolos. Nós não podemos mudar a sua palavra pregada, ensinada, modificar para agradar a alguns. Nós não podemos mudar a adoração como era feita pela igreja naquela época, o seu modo de louvor. Eles cumpriram a parte deles, a primeira igreja. E nós temos hoje que cumprir a nossa parte.
de fazer a vontade dele. Porque se hoje eu e você nós temos a palavra do Senhor, nós temos o ensinamento do Senhor, nós temos a preservação desses símbolos, foi porque nossos irmãos do passado foram fiéis ao Senhor. Deus usou nossos irmãos do passado para que hoje nós pudéssemos ter a palavra escrita em vários tipos de traduções. Nós temos a preservação dos nossos símbolos, né, de adoração, de edificação. Entendeu? Então, a nossa parte agora, para preservar para as próximas gerações, é continuar ensinando e respeitando tudo aquilo que Deus, né, tudo aquilo que Jesus mostrou, né, que nós fizéssemos. Jesus, antes de dar a sua vida por mim, por você, ele instituiu a ceia, que é um memorial. E esses símbolos, eles são muito fortes na vida do cristão. E nós não podemos perder esse momento. Esses símbolos e todas as ordens que o Senhor nos ensina. Nós não podemos modificar a sua palavra para atender a vontades alheias, né? Para fazer com que outras pessoas entrem no reino, né? Tentar adaptá-las, né? Para que outras pessoas possam entrar no reino. Não. A gente tem que seguir fielmente aquilo que o Senhor nos ensina através da palavra. Temos que seguir o exemplo do povo de Israel, que Deus se alegrou, Moisés se alegrou de ver o povo cumprindo corretamente a vontade e as ordens do Senhor. E nós, né? E nós como igreja, a gente tem um compromisso também de cumprir a vontade do Senhor. Depois dessa palavra, nada mais foi escrito. Então, nós não podemos fazer nada além do que está escrito na palavra do Senhor. Nosso compromisso é preservar tudo isso que foi ensinado através das suas escrituras, ensinar e preservar todos os símbolos, né, do povo de Deus, do que Jesus ensinou, do que os apóstolos ensinaram, preservar todos os símbolos para as próximas gerações. Nós não podemos nos furtar, né? Não podemos nos furtar a errar com as próximas gerações. Nós não podemos fazer isso. Nós temos o dever e o compromisso, assim como nossos irmãos do passado, nós temos o dever e o compromisso de sermos fiéis à palavra do Senhor. Sermos fiéis à palavra do Senhor e seguir corretamente aquilo que Ele nos ensina. Vamos pregar só um caminho para a salvação. Vamos pregar que somente há cumprimento da vontade do Senhor através do batismo para entrar no reino dos céus. Vamos pregar o que o casamento é indissolúvel no reino de Deus. Vamos pregar todos os domingos a observar a ceia do Senhor, porque foi um compromisso que foi colocado para cada um de nós, para lembrar do sacrifício de Jesus. Então, todos esses momentos de pregação, louvor, oração, né, que foi colocado para cada um de nós devemos cumprir, é nosso dever cumprir fielmente aquilo que nos foi ensinado, nos foi apresentado através da palavra do Senhor. Aí eu vou pedir agora para o Sandro colocar o vídeo. Vai mostrar a roupa, né? A roupa, os detalhes, né? Porque só o desenho é complicado. Aí está no Êxodo 28, porque, como eu expliquei para os irmãos, capítulo 39 é uma repetição do capítulo 28. Já pode passar, Davi? Pode. Agora as aulas têm que ser assim, né, Sandro? Tem que ter vídeo. Y harás que se acerquen a ti a Aarón tu hermano y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano,
para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral y el efod, y el manto, y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Y harán el efod de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el efod será de la misma obra de una sola pieza, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros, como un recordatorio. Harás pues engastes de oro, y 2 cadenillas de oro puro. Las harás en forma de trenza, y fijarás las cadenillas en forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 hileras de piedras. Una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en sus engastes de oro. Y serán aquellas piedras, según los nombres de los hijos de Israel, 12, según sus nombres, como grabados de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cadenillas en forma de trenzas, de oro puro, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás las 2 cadenillas de oro en los 2 anillos, a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de las 2 cadenillas sobre los 2 engastes, y las pondrás en las hombreras del efod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en el borde que está en la parte interior del efod. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera debajo de las 2 hombreras del efod, delante de su unión, sobre el cinto del efod. Y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová de continuo. Harás el manto del efod todo de azul, y en su centro, arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra de tejedor, como el cuello de una cota de malla, para que no se rompa. Y abajo, en su borde inferior, harás granadas de azul, y púrpura y carmesí, alrededor del borde, y entre ellas y alrededor del borde pondrás campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada,
una campanilla de oro y una granada alrededor de todo el borde del manto. Y Aarón se lo pondrá cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro puro y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, Santidad a Jehová. Y la sujetarás con un cordón azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que hallen gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino fino. Harás también una faja de obra de bordador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás fajas y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. Y los llevarán puestos a Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Pronto. Aí, Sandro, eu já encerro aqui. Aí, os irmãos quiserem comentar um pouco, a gente ainda tem uns 7 minutos. Opa. Os irmãos, algum comentário, alguma pergunta antes de a gente finalizar com oração? Tranquilo? Só agradecer, Alessandro, pela qualidade aí do estudo. Graças a Excelente Deus. Os essas irmãos imagens. estavam caprichando aí no final, né? Estavam brincando antes de a gente começar com os vídeos, né? E graças a Deus ajuda muito, né? No nosso entendimento. Então, Muito. uma coisa é a gente fazer a leitura, outra coisa, como o Davi selecionou o vídeo, né? A gente poder ver e vimos em detalhe, apesar da língua, né? Do espanhol, mas a gente pode apreciar em detalhes, né? Como se a gente estivesse passando na nossa mente a leitura e aí fazendo associação a cada um dos detalhes, né? Que foram colocados. Muito obrigado. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado aos irmãos. Ok? Sim, com certeza. Obrigado, seu Minda. Diga, irmão Valdivino. A melhor resposta desse estudo foi o silêncio. É verdade, é verdade. Amém. Muito A senhora bom. quer falar, tia Ivaneide? Eu só queria agradecer, porque com esse vídeo, a gente pôde, como você falou, ver e já tínhamos a teoria aqui, só vendo a prática, né? Começou Amém, muito. isso. Que Deus continue abençoando. E como também foi colocado, né, Davi, na sua conclusão, se lá no Velho Testamento, onde não havia promessa, né, de salvação, nem a presença de Deus habitando, né, lá, por exemplo, pegando o tabernáculo, o Deus, né, ele era propício ao povo de Israel, como a gente vai ver na aula posterior, era ali no Santo dos Santos. Hoje, graças ao sangue de Jesus, nós temos a presença do Santo dos Santos, né? O Espírito de Deus habita em cada um de nós. Então, é uma demonstração clara que nós precisamos oferecer a Deus o nosso melhor, né? No serviço, na dedicação, na adoração, na obediência, né? Então, a presença de Deus se faz dentro de nós. Não usar, por exemplo, a fragilidade, ou muitas vezes a questão do homem de ele ser propício, né? A fazer mais o que é errado do que o certo como desculpa. Não, é a gente procurar evitar, né? E buscar sempre fazer aquilo que agrada ao Senhor. Muito obrigado mais uma vez, Davi. Passar a palavra para o nosso irmão Paulo de Garopaba,
para ele nos conduzir com oração, então. Estamos então, meus irmãos. É isso aí. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai. Mais uma vez durante o dia, Senhor. Hoje presencialmente e agora online com nossos irmãos, Senhor. Agradeço muito aí pelo estudo do irmão Davi, que veio trazer esse estudo para nós com todo amor e carinho, dedicação. Irmão Alessandro, que, como diz o irmão Valdivino, não teve... todos nós ficamos em silêncio com essa organização que tinha, né? Que eu acho que hoje, assim, ó, o que a gente tem que refletir sobre isso? Refletir, será que a gente está agradando a Deus? O que a gente está fazendo hoje para Deus? Ele está se agradando do que a gente está fazendo hoje? Isso é para refletir, realmente é pensar no que estamos fazendo hoje. Estamos levando a palavra a sério, estamos anunciando o evangelho para as pessoas, falando de Cristo para as pessoas. Ó Senhor, é verdade. Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Hoje, com a ceia do Senhor, com comunhão com os irmãos, agora comunhão online com irmãos de todo o estado, todo o Brasil e fora do Brasil, alguns irmãos. Estamos aqui só para agradecer, Senhor. Gratidão por tudo isso, gratidão por esses irmãos estar reunidos no mesmo espírito. Viemos agradecer porque não temos hoje nenhum pedido de oração. Então agradecemos ao Senhor por cuidar de nós, cuidando de nós a cada dia, a nossa saúde, de tudo, de tudo. Que Deus venha nos cuidar cada vez mais. E essa mensagem fica para nós refletir, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bem, irmão, Amém. valeu. Obrigada, Davi. Davi. Cadê você bem? Lindo! Oi, Bem, Vitinha. obrigado. Boa Paulo. Obrigado, Paulo. Davi, abençoe, meus irmãos. Boa Vou semana. ligar para você. noite. Boa semana, boa semana aos irmãos. Boa semana. Boa noite. Divina, Paulo boa noite. Ô, Sérgio, Júnior. ok? Boa noite, Júnior. É,